Carmo. Então, hoje o Espaços de Bebê tem uma dupla, né? A gente começou com a Gláucia Galvão, agora a gente passa para Carolina Carmo, né? Que vai falar do acompanhamento depois desse prematuro, né? A Carolina que fez o mestrado dela nesse contexto, né? E que ficou comigo não sei quantos anos, Carol, lá, né? No serviço de follow-up do Hospital das Clínicas da UFMG. Então, passo a fala, Carol, obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço, né? Érica tá dizendo aí desse tempo. Eu também, depois, quando eu estava preparando o slide, fiquei pensando, desde quando, né? E aí a gente se conheceu, se não me engano, em 2007, né? Lá na UFMG, e desde então estamos juntas e de público, né? Quero agradecer, porque Érica é responsável por meu interesse acadêmico, então nós nos conhecemos no mestrado e até hoje estou aí. Ela me orientou no mestrado e no doutorado e Carol ela está é vindo fazer pós-doc agora em setembro. isso. Então, a Érica é inspiração, né? Não só para mim, com certeza para todo mundo aqui. Então, a gente sempre que tem oportunidade precisa agradecer, porque ela realmente investe na gente, assim como ela investe nos bebês. Então, para mim é muito gratificante estar com ela durante todo esse tempo, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Foi bom quando a Érica me propôs falar do Acriar, porque você acaba revivendo, né, o tempo que eu fiquei lá na UFMG com ela, então foi muito gratificante. Eu vou falar rapidamente, né, também para poder não ocupar muito, né, do nosso tempo, que hoje a gente tem várias atividades do Lacose, e começar falando, então, sobre o Acriar. Ele é o ambulatório da criança de risco, ele é da UFMG. Ai, peraí, deixa eu só puxar aqui para eu conseguir pegar certinho para passar. Pronto. O Acriar, então, ele em 1988 foi a iniciativa, né, de uma equipe de neonatologista, neuropediatra, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, que decidiu, então, criar esse projeto de segmento multidisciplinar aos recém-nascidos prematuros de alto risco. Primeiro, ele foi chamado de acompanhamento do recém-nascido de alto risco, e desde sempre funciona no quarto andar lá do Hospital Bias Fortes, que é anexo ao Hospital das Clínicas, e ele é constituído por médicos residentes de pediatria e neurologia e alunos bolsistas de extensão. E, além deles, né, a gente tem várias outras profissões que integram, que eu vou falar mais um pouquinho adiante. Então, ele começou lá, né, em 1988, e em 1996 ele começa a fazer essa parceria aí com o CNPq, tá? Então, já tem esse fomento desde então. O setor, né, do Acriar, por causa dessas medidas preventivas, eles têm, ele é importante, né, para poder marcar essa experiência para outros lugares em termos de gastos futuros com tratamento, hospitalização, reabilitação e escolaridade especial. O diferencial que eu acho do Acriar, desde quando eu fiquei lá, foram 4 anos, se não me engano, que eu fiquei lá, a equipe interdisciplinar. Então, acho que essa é a grande marca, né, do Acriar, nessa iniciativa de integrar a família com a equipe para a orientação, e não só a orientação do início, né, de quando eles chegam bem recém-nascidos, mas até o segmento aos 7 anos de idade. Então, isso é um diferencial. Então, ele é um ambulatório de follow-up de recém-nascidos, com peso menor ou igual a 1.500 gramas e idade gestacional inferior a 34 semanas. Essas crianças, elas chegam por causa da unidade
cuidados progressivos neonatal, da maternidade Otto Cine do Hospital das Clínicas, da UFMG. O acompanhamento é feito desde a alta hospitalar até os 7 anos de idade, e ele integra a rede de assistência ao recém-nascido prematuro, baseado no que Glaucia falou para a gente, né? Na terceira etapa da atenção ao recém-nascido de baixo peso, do método canguru. E com o surgimento, né, desse programa, ele vai até a fase escolar da criança, por isso ele é referência, né? Porque além desse recém-nascido, ele vai fazer o segmento posterior até os 7 anos de idade. O objetivo, então, é a assistência multi e interdisciplinar do recém-nascido, com acompanhamento do crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor, orientação sobre vacinação específica, prevenção, cuidados especiais, tratamento de doença prevalente dessa população e intervenção o mais precoce possível, visando a prevenção e tratamento dessas sequelas associadas à prematuridade. Eles contam com uma equipe permanente e uma equipe temporária. O permanente são os pediatras, neurologista, enfermeiro, técnico de enfermagem, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo auxiliar administrativo, e o temporário são os residentes e os estudantes dessas áreas, né, interligadas, o TO, fisio, enfermagem e fonoaudiologia. Como que é feito esse segmento? É feita essa busca ativa e as consultas são agendadas quando eles têm a alta hospitalar. Depois da primeira consulta pediátrica e de enfermagem, eles são encaminhados para essas avaliações periódicas da neurologia pediátrica, da fono, da TO e da fisioterapia. Os pais, eles são sempre esclarecidos que eles precisam fazer o acompanhamento no ACRIAR, mas eles têm que criar a rotina de atendimento no posto de saúde, né, de referência deles. E uma reunião mensal é realizada com todos os membros da equipe. Até, Érica, se você quiser ir comentando ao longo, também fica à vontade, porque a Érica está... Essas consultas, então, desde sempre, elas são agendadas, né, no 4º andar, e o atendimento é sempre na quarta-feira, então isso já é marcado desde a sua instalação do projeto, então é uma referência que fica porque nunca mudou, é sempre da quarta-feira. No primeiro ano, então, as consultas elas são mensais ou trimestrais, elas passam a ser semestrais no 2º ano e anuais do 3º ao 7º ano de vida. E aí, cada uma dessas especialidades que eu falei para vocês, né, da neurologia pediátrica, da fono, da TO e da físio, vai de acordo com a profissão. Então, eu sou fonoaudióloga, né? Então, da fonoaudiologia, a gente faz uma triagem auditiva, a gente tem a aplicação de alguns protocolos e o segmento, né, dessas famílias. E as outras especialidades vão de acordo com a etapa de desenvolvimento, aquilo que é mais relevante enquanto marco de desenvolvimento, é realizado uma avaliação para poder direcionar os atendimentos, se for o caso. Bom, então esse é o contexto do ACRIAR. E aí, Érica pediu para eu falar rapidamente também da minha proposta, né, lá no ambulatório. Então, lá em 2011, eu defendi o mestrado, né, lá com as crianças do ACRIAR. Então, o título do meu trabalho foi As influências da prematuridade do perfil educacional nas habilidades de consciência sintática. Qual foi o meu objetivo? Comparar as habilidades sintáticas das crianças com idade de 7 anos, nascidas prematuramente, com outras crianças da mesma idade, nascidas a termo, estudantes de escola pública e de escola particular do município de Belo Horizonte. A nossa motivação foi que, dentro da especificidade que a gente estava tendo com essas crianças, é uma idade de alfabetização. Então, existiam várias questões relacionadas ao processo de alfabetização e a gente acabou querendo investigar. Bom, então vamos ver se existem tantos relatos a respeito das crianças prematuras terem algum tipo de dificuldade em termos de alfabetização, se existe realmente essa conexão ou não. Então, essa foi a nossa proposta.
Então, um objetivo foi verificar o desempenho dessas crianças com a idade de 7 anos, nascidas prematuramente a termo, comparar os resultados numa prova que a gente utilizou, que é chamada prova de consciência sintática, e comparar esses resultados com ser ou não ser estudante da rede pública de ensino, né? Como metodologia, a gente fez um estudo quantitativo, transversal, de comparação caso-controle, e a amostragem foi aleatória, simples, sem reposição. Nós avaliamos 80 crianças em atendimento lá no Acriar, e crianças que eram as prematuras, né, eram nascidas da 24ª semana à 36ª semana, e as crianças do grupo controle eram nascidas a termo entre a 37ª e a 42ª semana gestacional. Elas tinham idade de 7 anos e 1 dia até 7 anos e 11 meses, ambos os sexos, e o grupo variava quanto às escolas. A gente excluiu crianças que tinham síndromes, lesões neurológicas e perdas auditivas e que já tinham feito tratamento fonoaudiológico para diminuir o viés da pesquisa. Bom, a prova que a gente adotou foi a prova de consciência sintática, que é do Capovilla, de 2016. As tarefas que eram feitas eram de julgamento gramatical, correção gramatical de frases com incorreções gramaticais e semânticas e categorização de palavras. Aqui só para vocês conhecerem o nosso universo, né? Então a gente tinha prematuros, 8 do sexo feminino, 12 do masculino, da rede pública, da rede particular a mesma amostra, de escola pública a termo 11 crianças meninas e 9 meninos, e a termo 8 meninas e 12 meninos. Quanto à idade gestacional, então teve uma variação de semana gestacional dessas crianças. E o que a gente observou? Quando a gente fez a pesquisa, a gente não viu diferença estatisticamente significante dentro da prova de consciência sintática das crianças prematuras e não prematuras. E o que a gente observou é que estava isso contrário ao que se encontrava na literatura, que apontava uma provável alteração de linguagem nessas crianças só pelo fato de serem prematuras. Então, a gente teve essa distorção aí. Os índices altos de acerto nas tarefas de julgamento e correção gramatical sugerem que as crianças aos 7 anos de idade já dominam de forma consistente essas habilidades, o que é muito importante porque, de acordo com a literatura, essa habilidade de consciência sintática auxilia a criança na aquisição do desenvolvimento da leitura e da escrita. E o teste de categorização de palavras foi o índice mais baixo, né? E a gente entendeu que isso poderia ser pelo fato dessas crianças ainda estarem nesse início de alfabetização, e categorizar precisa de um reconhecimento mais formal sobre a língua, né? Então, esses foram achados em termos da prematuridade. Então, o que chamou mais a nossa atenção foi para essa contestação, né, da literatura aí quanto aos aspectos da prematuridade. E como a gente comparou escola pública e escola particular, essa foi a nossa maior diferença. A gente viu uma diferença estatisticamente significativa dessa prova de consciência sintática entre os grupos de crianças estudantes de escola pública e de escola particular. Então, o perfil sintático das crianças estudantes da escola particular é melhor do que a das crianças estudantes de escola pública. E isso estava corroborando com a literatura, que diz que diferentes contextos socioculturais influenciam esses perfis metalinguísticos dos indivíduos e que o desenvolvimento da consciência sintática é mais demorado em crianças de baixo nível socioeconômico. Então, esses foram os dois aspectos, né, que a gente se ateve na pesquisa.
E aí a gente chegou, né, ao final da pesquisa com algumas conclusões, onde o desenvolvimento linguístico da criança é essencial tanto para a estruturação da comunicação social, quanto para a aquisição de conhecimentos formais sobre a língua escrita, que o perfil sintático das crianças prematuras é semelhante ao de crianças nascidas a termo, o perfil sintático dessas crianças da escola particular é melhor do que das crianças de escola pública, que as famílias, né, família, escola e profissionais de saúde devem ter as mesmas expectativas quanto às habilidades de consciência sintática para as crianças prematuras e nascidas a termo, e é importante que essas atividades estimulem a consciência sintática, né, que elas precisam ser incluídas e praticadas nessas rotinas de escolas de ensino fundamental. Esse contexto é muito porque, desde a minha graduação, eu me formei fonoaudióloga em 2002, e desde então eu trabalhava em escola, né? Então a gente associou a questão da prematuridade com a escola, só para vocês entenderem um pouquinho do porquê a gente estava com esse olhar para as crianças mais velhas, né, do segmento, e relacionado à escola. Bom, então era isso que eu me propus, né, a falar para vocês hoje. Deixa eu ver se eu coloquei meu e-mail aí, para poder compartilhar, então, que esse olhar também para as crianças maiores, né, que são prematuras, mas que os investimentos também precisam ser idênticos, né, que a gente... às vezes, nesse segmento, a gente discutia muito em grupo, né, que fala-se muito das crianças pequenininhas, e depois essas crianças maiores também é importante fazer esse segmento, porque podem vir vários conceitos aí, sociais, vamos dizer assim, de que porque é prematuro, um monte de coisas vão acontecer na vida, e essa marca acaba sendo culturalmente divulgada e não cientificamente comprovada. Então, isso foi importante para a gente. Então, era isso. Obrigada, Érica, pela oportunidade. Obrigada, Júlia. Pode falar, Gláucia, depois eu falo. Obrigada, Carolina. Ficou muito boa essa apresentação, essa divisão ficou ótima. Só com uma colocação interessante.